Fala galera, meu nome é João. E o meu nome é Jonathan, e este é o Bipolar Cast. É um espaço de conversa boa e tranquila sobre a polaridade da vida. Então pega o seu café e vem conversar com a gente. Fala galera, cara, esse é o 7º episódio do Bipolar Cast e você está fazendo parte desse grande podcast que tá tomando conta do Brasil, todo mundo tá escutando. E seja bem-vindo, eu me chamo João e hoje nós temos um assunto sensacional. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio. Será que as pessoas te conhecem, João? E me conhecem? Cara, eu acho que não, mano. Todos os episódios nós falamos nosso nome. Eu acho que já conhece, né, cara? Então sejam bem-vindos a mais um episódio. Nós estamos bem. Eu achei muito legal os feedbacks, os retornos que as pessoas que nós tivemos em relação ao último episódio. As pessoas ficaram preocupadas com a gente, se identificaram com o episódio. E eu tô passando aqui para falar que nós estamos bem, foi um período que nós passamos, um processo que nós passamos, né? Nós vivenciamos e aprendemos bastante. Estamos bem. Você está bem, João? Não, tô brincando, gente. Eu tô bem também. Eu acho que eu passei por um período bem chato, mas consegui passar por ele e hoje eu consigo enxergar esse período de outra forma, com outras lentes, com os outros óculos. E é isso. Tamo junto. Não esqueça de seguir a gente na nossa rede social, @bipolarcast. E lá tem os nossos Instagram, meu e do Jonathan. Você pode seguir a gente por lá também. Tem conteúdo toda semana. E é isso aí. Vamos lá pro nosso assunto, Jonathan? Sim, e só para enfatizar novamente, nós estamos bem, tá, pessoal? E hoje nós decidimos falar um pouco sobre aqueles momentos que nós deixamos as coisas para depois. Nós sempre estamos protelando as coisas. É a famosa procrastinação. Eu acho que se fosse inventar esse nome novamente, esse nome no dicionário seria João Vitor. Porque eu não conheço ninguém que procrastina ou deixa pra fazer as coisas mais do que eu, cara. E tento lutar contra isso e não é fácil. Mas o tempo vai passando e a gente vai tentando decifrar isso que tenta nos golpear, essa autossabotagem. E essa autossabotagem, cara, a gente nem sabe que muitas vezes a gente tá nesse redemoinho de coisas que a gente deixa pra fazer. Mas quando a gente se encontra, a gente começa a se desesperar, a gente começa a ficar ansioso. Eu consigo enxergar, mano, que a procrastinação, ela muitas vezes nasce na nossa vida com o medo de fracasso, o medo de fracassar. Ou o medo de encontrar esse gigante que a gente fica postergando, ou uma grande prova que tem que ser feita, ou uma conversa muito importante que você sabe que você precisa fazer, mas ela é muito difícil. A conversa ou com a pessoa, ou com o pai, ou familiar. Muitas vezes as distrações, a falta de foco deixa bem claro que você está vivendo em círculo, né? Os dias vão passando e você ainda não consegue sair daquele lugar. Isso é sinal que você está procrastinando alguma coisa. Essas características são bem evidentes nas pessoas que têm esse hábito de procrastinar. E assim, deixar de fazer as coisas ou deixar para depois, isso é comum. Todos nós fazemos. Agora, quando isso se torna recorrente, toda hora, que você não consegue cumprir seu checklist, você não consegue viver, isso já começou a ser procrastinação, começou a ser algo assim, crônico, que está atrapalhando você viver. Então você tem que saber identificar essas características e saber se você está crônico. Eu fiquei preocupado agora comigo. Eu vou sair do podcast e vou no médico agora. Então, assim, é legal você entender como é que é, porque procrastinação, você colocar aí no Google o que é procrastinação, deixar as coisas para depois, mas todos nós deixamos alguma coisa para depois. Mas se isso é recorrente, se isso é crônico, você tem que parar para pensar na sua vida, o que você tá fazendo dela. Uhum. E quais são os dois tipos de procrastinação, mano, que você identificou? Então, eu sou uma pessoa muito sistemática, eu gosto de ver ordem nas coisas. E eu identifiquei que há dois tipos de procrastinação, se você for pensar. A procrastinação ela pode ocorrer quando você nem começa as coisas, né, e você deixa para depois, ou quando você começa e você não termina, e você fica protelando terminar aquilo que você começou.
essa primeira situação de você nem começar, eu acredito muito que pode estar ligado, você até falou uma característica, eu acho que pode estar ligado muito a um medo de coisas, das coisas novas. De você ter esse sentimento de, nossa, será que vai dar certo? E você não querer começar por medo. E também, eu acredito que pode ser por você ter um pouco sentimento de urgência daquela coisa que você nem começou. Sim, exatamente. Então, se você não vê urgência naquilo, você sempre vai deixando para depois. Não, depois eu começo. Depois eu consigo fazer isso. Você não vê a urgência naquela coisa que deve ser feita. Eu consegui pensar em duas coisas que o brasileiro em si tem muito medo e posterga. Primeira coisa, a carteira de motorista. Eu acho de tanto ouvir que é difícil, que todo mundo reprova, a pessoa fica empurrando com a barriga. Não, deixa pra depois, vai deixar pra depois. E aí fica procrastinando, sendo que ela precisa daquilo. E a segunda coisa é algo que a gente faz muito, é ir pra academia. Porque o resultado da academia é algo que, cara, você vai ter que ir todo dia. Você vai ter que curtir o processo todo dia, as pequenas coisas todos os dias até conseguir um resultado. Sim, e esse exemplo que você deu da academia, ele já linka com o segundo ponto que eu falei, que é o segundo tipo de procrastinação, que é que, no meu caso, né? Eu já comecei a academia e eu não continuo, eu não tenho uma constância. Então, eu acredito que essa segunda situação de procrastinação, ela está ligada com a constância. Então, você já começou e você não consegue continuar aquilo que você começou. E o que eu acredito que seja o motivo disso? Por que você não consegue continuar? Esse exemplo da academia é muito massa, porque você vai ter resultado só se você for todos os dias. Você vai ver seu músculo crescer só se você ir todos os dias. Às vezes você quer ter o shape, né? Ter os músculos. A gente já tem, né, Jota? Porque a gente consegue... Tô brincando, gente. Às vezes você quer ter o músculo, o shape, viver o extraordinário, a coisa grandiosa, mas você não quer viver o dia a dia ali, as pequenas coisinhas. E todos os dias, malhar 30 minutos todos os dias. Isso tá sendo uma paulada na minha cabeça nesse exato momento. Mas ir malhar todos os dias 30 minutos pra você conseguir aquela coisa grandiosa. Eu acho que essa segunda situação de começar e não manter constância está ligada a isso, de você entender que a vida acontece de forma gradual e é feita de pequenos momentos. A vida é feita de momentos simples e eles se completam, né? Eu já faz algum tempo que eu tirei meu cavalinho da chuva de tentar querer viver somente em momentos extraordinários da vida. Não, hoje eu vivo o momento pelo que ele é, o meu dia pelo que ele é. E isso me ajudou extremamente a construir quem eu sou como pessoa e a ajudar também a construir de forma involuntária as pessoas que estão ao meu redor também. E outra coisa... e essa missão das coisas ser realizada, de você ver as coisas, cara, a única pessoa que pode fazer isso é você. E esse é o ponto da procrastinação, né? De a gente entender, porque você é o único responsável por tudo. E essa responsabilidade te gera angústia e ansiedade. E aí você se prende em você mesmo e, tipo, tenta fugir das responsabilidades, tenta fugir da obrigação, tenta fugir daquilo que está diante de você, porque você sabe que você precisa fazer. E quando você entende que você precisa fazer, tomar uma decisão naquilo, aquilo te gera uma ansiedade, uma angústia, e automaticamente, emocionalmente, eu não sei como é que funciona ainda, mas é como se seu corpo se retraísse e escolhesse outras coisas. Ah, não, eu vou ficar aqui no Netflix. Não, eu vou ficar aqui jogando Fazendinha. Não, eu vou fazer aqui tal coisa, eu vou jogar videogame até 3 horas da manhã. E quando você vai ver, o tempo já passou. Sim, isso é muito massa. Entender que eu sou responsável. Beleza, isso é legal. Mas eu jogar a bola pra você. Eu entendo que eu sou responsável, mas eu não quero fazer. Eu estou protelando, eu quero deixar pra depois. Quais seriam as coisas práticas que eu posso fazer para deixar de procrastinar ou diminuir a minha procrastinação? Cara, tem duas coisas que eu entendo e que eu não, tipo assim, eu não fico filosofando nessas coisas não, eu sou reto nelas. Eu tento mensurar
as minhas metas, elas precisam estar de acordo com minha capacidade física, emocional e todas as outras. Elas precisam estar encaixadas nisso. Porque quando eu coloco algo além do que eu sou, do que eu nasci pra ser, mano, vai ser incompatível. E em algum momento aquilo vai estourar, em algum momento aquilo não vai permanecer. E a segunda coisa é a autocompaixão. Nem precisa falar sobre autocompaixão. Que é você, cara, ter dó de você também. Entender quem você é e entender os seus limites. Muitas vezes, a gente já falou isso em alguns podcasts passados, a gente fica nessa noia de querer, tipo, ter o perfil do empresário perfeito, acordar às 5 da manhã, ler 5 livros, tomar banho de água gelada. Mas, cara, talvez aquilo foi feito pro perfil daquela pessoa. Qual é a rotina perfeita pro seu perfil? Para que isso possa, de certa forma, deslanchar algo na sua vida, ou desbloquear algo na sua vida. Gente, não queremos ter papo de coach aqui, mas é porque tem algumas coisas que são muito lógicas, é tipo uma lei mesmo. Qual é a rotina que você se sente melhor? Entendeu? Tem gente que acordando 6 da manhã, tornando aquilo como rotina, cara, a pessoa ela fica um monstro em relação à máquina, em relação à mente. Mas tem gente, que eu posso me colocar nesse ambiente, que se acordar às 8 e começar a trabalhar às 9, mano, perfeito. Perfeito. Então, descobrir aquilo que é mensurável, aquilo que você consegue fazer da sua capacidade, mano, eu acho que isso é chave pra quem tá passando por isso, Sim, então, tenha em mente a sua realidade. Exatamente. Se organize tendo a sua realidade em mente. Exatamente. Eu acredito também que uma coisa que a gente pode procurar fazer, que é prático, é você sempre encontrar o motivo de urgência daquela atividade. Eu estava pesquisando sobre esse assunto, e teve um carinha que falou assim, se sua mãe fosse sequestrada, você deixaria para depois? Uhum. Né? Tipo assim, procurar resolver esse problema depois. Então, quando a gente tem situações de urgência, a gente procura resolver na hora. Então, assim, sempre procure os motivos de urgência para você resolver aquela coisa que você precisa fazer. Mano, eu tenho algo bem claro na minha cabeça que eu aprendi em 2020, mais especificamente em novembro de 2020, em uma situação que eu precisei ter uma conversa muito difícil pra mim. Era uma conversa que eu postergava, tipo, toda a minha vida. E eu precisei ter essa conversa. E que essa conversa, quando eu tive ela, mano, ela mudou completamente quem eu sou. A minha estação, a minha temporada mudou tudo. E depois dessa conversa eu tive uma ilustração seguinte. Todas as vezes quando eu entro num quarto escuro e não vejo nada, a minha primeira ação é procurar a tomada, procurar o lugar de ligar a luz, né? E eu procuro e ligo. Depois que eu tenho essa ação, o que acontece com o quarto? Começa a ter luz, tudo começa a ficar claro. E aí eu coloco essa situação em muitas vezes na nossa vida, que a gente posterga, e a única ação que a gente pode fazer está com a gente. E quando a gente faz, as coisas elas começam a ter sentido, as coisas elas começam a ficar claras. Então, talvez você tá nesse quarto escuro, não tendo força, não tendo foco para nada, não tendo alegria para nada, mas você sabe o que precisa fazer. Mas entenda que quando você tem uma ação, as coisas ficam mais claras. É como se você ligasse uma luz. Então, faça isso. Não deixe... Eu sei que é muito difícil, eu passo também por momentos de procrastinação. Inclusive, eu baixei o jogo da Fazendinha esses dias, só para procrastinar mesmo. E quando eu tava pesquisando sobre procrastinação, eu descobri que eu tava assistindo um vídeo de procrastinação, procrastinando. E isso é algo muito... que chega muito sutil no nosso dia a dia e que a gente precisa ficar atento aonde a gente quer chegar, o que a gente quer fazer e o que vai acontecer na nossa vida com as nossas ações. Isso é muito massa e linka com o último ponto que eu ia falar sobre como vencer de forma prática a procrastinação. Essa história que você falou, você precisa levantar, você precisa acender a luz. Se você for perceber nessa fala que o João falou, as coisas acontecem na ação. Exatamente. Então você precisa levantar é uma ação, acender é uma ação. Então assim,
A partir do momento que eu entendi que tudo acontece em ação, até no português, se você for ver na construção de uma frase, o verbo é uma ação, o sujeito, ele faz, ele age. Então, assim, tudo acontece com o agir. Infelizmente, se você for perguntar como é que eu paro de procrastinar sendo que eu não quero fazer, é fazendo, você precisa fazer, infelizmente. E assim, nós falamos sobre alguns pontos que pode auxiliar a você construir uma mentalidade para mudar esse seu momento de começar a fazer. Mas o ponto-chave é fazer. Você tem que mudar a sua mentalidade para você fazer. C.S. Lewis fala, a coisa mais difícil é começar. Depois disso, as coisas se tornam mais fáceis. Então, tenta enxergar o processo além do agora. Tipo, se você fizer hoje, o que vai acontecer com esse processo que você for fazer? E isso é diário, é viver no ordinário, dia após dia, noite após noite, almoço após almoço, café após café, conversa após conversa, as coisas são construídas e as coisas no final começam a fazer sentido. E é isso. Comece. Eu sei que tem um livro aí em cima da sua escrivaninha que você tá olhando para ele, que você parou de ler. Então, acaba esse podcast, pegue esse livro e leia. Faça isso, comece. Então, essa foi mais uma conversa nossa sobre a polaridade da vida. Espero que você tenha gostado desse episódio. Nos siga nas redes sociais. Tamo junto, até a próxima, até quarta que vem, e é isso aí.